Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, olha que notícia boa. Hoje, dia 12 de agosto de 2025, nós já ultrapassamos a marca de $1.456.000 no nosso ICO. O nosso ICO começou oficialmente em 5 meses, faz 5 meses que nós começamos. Só que se somar o que nós já temos aqui e o nosso caixa extra de 2 milhões, nós temos mais de $3.400.000 acumulados. Então é bem provável que até o final desse ano a gente consiga ultrapassar $5 milhões acumulados, tá, pessoal? Principalmente porque no dia 7 de novembro nós vamos fazer um evento onde nós vamos lançar oficialmente o nosso ecossistema. Então os senhores poderão baixar nossos aplicativos, nossos serviços na sua casa, entendeu? Então em qualquer lugar do mundo que a pessoa esteja, ela tendo acesso à internet, ela tendo um smartphone, ela vai poder baixar a Kotai Wallet, que é a nossa carteira de criptomoedas, certo? Gratuita. A Kotaiko, que é a nossa corretora descentralizada. O Kotai Payments, que é o nosso gateway de pagamento cripto 100% gratuito para o comerciante. E a Kotai Bet, que é uma casa de apostas descentralizadas, ok? De acontecimentos reais, né? E o Kotai Space, o nosso marketplace, que futuramente nós vamos transformar o nosso marketplace numa espécie de rede social misturada com empreendedorismo, né? Então lá vocês vão poder vender conteúdos digitais e físicos também. Então vai ser muito interessante esse ecossistema. Muito provavelmente, a partir do lançamento desse ecossistema, a nossa arrecadação pode triplicar, meus amigos, porque as pessoas elas vão entender o jogo que nós estamos jogando. Pessoal, entenda bem, o futuro é das criptomoedas. Tudo que nós fazemos hoje é digital. Obviamente, ainda existem pessoas que negociam com dinheiro físico, só que a tendência daqui para frente é 100% digital e os Estados Unidos, eles sabem dessa tendência e eles vão implementar, meu amigo, o império das stablecoins. Principalmente em governos com políticas fracas, com instabilidade política e econômica igual ao Brasil, as stablecoins elas vão reinar nos próximos anos. O futuro seguro e anônimo com stablecoins e o Kotai Ecosystem. O ecossistema Kotai ele vai dar 100% de suporte para o setor privado, para os comerciantes, para aqueles que querem se libertar da inflação que o Brasil sempre proporcionou. Infelizmente, o Brasil sempre foi assim, um eterno voo de galinha. Então, pessoal, quando o setor privado adotar as stablecoins, o Kotai Ecosystem ele vai oferecer uma ampla gama de serviços em um ambiente 100% seguro, anônimo, garantindo liberdade financeira e proteção total ao usuário. É isso que nós queremos. É isso que nós vamos fazer. Pessoal, peço por favor que você compartilhe essa live, se inscreva aqui no KotaiCast, deixa o seu like aqui para fortalecer, escreva nos comentários a sua opinião sobre o projeto Kotai, tá? Se você quiser se tornar um investidor anjo e receber um anel de prata, um anel numerado, tá vendo? Esse aqui é o número 000, é o meu anel, certo? Haverá no máximo 300 anéis desse aqui, pessoal, certo? Nesse momento já passamos de 50 investidores anjo. É bem provável que até o final do ano nós completamos ali uns 250 a 300 anéis desse distribuído para os investidores anjos. Sensacional, né? Meus amigos, vamos lá. Eu quero falar para os senhores sobre o plano das stablecoins. Meus amigos, entenda bem. Recentemente, o governo americano ele está tentando associar o PCC e o Comando Vermelho, classificar eles como organizações terroristas. Se isso acontecer, que é bem provável que aconteça logo, isso vai possibilitar que o governo americano faça bloqueios e apreensões de bens mesmo fora dos Estados Unidos. E também bancos e empresas que negociam com essas organizações podem ser punidas. E não só isso, o Brasil também ele será forçado a endurecer as leis internas. Você sabe que leis no Brasil não funcionam para absolutamente nada, né? Então, como as facções criminosas do Brasil, elas têm um poder de influência muito grande na política brasileira. Para falar a verdade, existem até alguns relatos de políticos que são diretamente financiados por essas facções. Obviamente não estou aqui para dar nomes, mas existe, você sabe que isso existe, né? Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos, digamos assim, se proteger caso isso aconteça? Pessoal, entenda bem. Se isso acontecer, o governo americano ele vai poder agir militarmente no solo brasileiro. Então, meus amigos, isso é um recado muito forte
até mesmo para a classe política que apoia tais facções. Então você observa que a tendência é que o governo americano ele não quer exatamente combater as facções criminosas, na verdade ele quer combater a influência política. Então, olha que interessante. O Brasil, é muito provável que o Brasil ele acabe saindo do SWIFT. Mas essa saída do SWIFT não se dará da noite para o dia. Existem várias etapas até chegar nesse momento. E muito provavelmente isso pode levar ainda alguns anos, talvez uns 2, 3 anos, isso pode acontecer. Mas olha que interessante. Recentemente, a pressão americana sobre autoridades brasileiras tem se intensificado. Você observa que o próprio Xandão, né, ele foi autuado ali na lei Magnitsky. Eu nem sei se eu estou pronunciando de forma correta, mas tudo bem. Essa lei aí, pessoal, você sabe que qualquer instituições financeiras que dê apoio para um sujeito que está sendo autuado nessa lei, esse banco ele pode sofrer consequências graves, tá? E olha que interessante, a lei dos Estados Unidos com um efeito global, sem necessidade de concordância, bancos brasileiros não podem ignorar sem perder o dólar. Então, se algum banco brasileiro simplesmente ignorar essa lei e dar apoio a uma pessoa que está sendo sancionada por essa lei, meu amigo, o banco pode se lascar bonito, tá? Então, e também sem falar que se essa pessoa que está sobre essa lei, Magnitsky, se ela tiver algum bem fora do Brasil, por exemplo, o Barroso, se ele for incluído nessa lei, ele vai perder a sua casa sua casa de 22 milhões que está nos Estados Unidos, né? Então o que eu vejo, pessoal? Essa lei, ela veio para ficar. Daqui para frente vai aumentar cada vez mais, inclusive para senadores, para presidente das casas, do executivo, legislativo, judiciário. O executivo, quando eu falo executivo, talvez alguns ministros do Lula, por exemplo, ministro da Economia, ministro de não sei o quê, todos esses estão sujeitos. Entendeu? O que eu vejo, pessoal? Eu vejo que o próprio Davi Alcolumbre, talvez ele seja o próximo, certo? A se enquadrar nessa lei aqui. E seria bem interessante de acompanhar isso, tá, meus amigos? Seria muito interessante observar isso acontecer, seria bem legal. Pessoal, isso acarretaria no isolamento financeiro como pressão política, né? Então, o risco de empurrar o Brasil cada vez mais para fora do SWIFT se torna cada vez mais real, cada vez mais concreto. Eu já fiz lives aqui anteriormente afirmando para os senhores que o Brasil vai sair do SWIFT. É uma agenda, isso vai acontecer. Eu só não sei quando, eu não posso afirmar para você, 2027 o Brasil vai sair do SWIFT. Eu não sei quando vai acontecer. Mas tudo está se encaminhando para isso. Meus amigos, você vai entender o plano, tá? Entenda bem, pessoal, governos são grandes máfias, uma máfia brigando contra a outra. As máfias, elas sempre têm o interesse de dominar a outra máfia. Assim como a China tem interesse de dominar o mundo, assim como a Rússia tem interesse de dominar mais territórios, assim como o governo americano também tem interesse de dominar o restante do mundo. Meus amigos, toda máfia tem interesse de dominar a outra máfia, ponto. Acabou, sempre foi assim. Então, o que eu observo? Essas sanções, sanções vistas como ingerência inaceitável. Então, isso vai gerar o quê? Uma aproximação com o CIPS, que é a mesma coisa do SWIFT, só que é da China. Então, a China, o Brasil ele vai ficar 100% dependente da China, se isso acontecer, que é bem provável que aconteça. E a perda de acesso rápido ao USD, que é o dólar, e euro no comércio exterior. Então, olha só, pessoal, as exportações, as importações nem tanto, mas as exportações cairiam drasticamente. Drasticamente. Então, o agro brasileiro seria jogado aos pés do governo chinês. Por quê? Porque a China ela é o maior comprador do agro brasileiro. Então, para o Brasil quebrar, olha só, o governo americano e o governo chinês sabem disso. Para o Brasil quebrar, o agro precisa quebrar. E para o agro quebrar, o Brasil precisa sair do SWIFT. Ponto. Então, olha que interessante. Comece a entender para ver se faz lógica, se existe uma lógica no que eu estou falando. Tá? Pessoal, eu estudo sobre geopolítica, economia há muito tempo.
Eu não sou formado nisso, mas eu entendo de pessoas. E eu observo, pessoal, que o governo americano, assim como qualquer outro governo, quer dominar através de alguma maneira, certo? Só que a maneira mais democrática e mais bonzinha possível dos Estados Unidos dominar uma outra nação é através da moeda. Então, para que isso aconteça, a moeda daquele país tem que desabar, tem que desaparecer. Então, olha que interessante, aqui entra o papel das stablecoins, tá? A alternativa para transações em USD fora do sistema bancário. Então, o que você acha que vai acontecer com o Brasil? Ó, o uso no pagamento de fornecedores e exportações, e dívidas, e pagamento de dívidas. Então, as stablecoins, elas seriam amplamente utilizadas pelo setor privado. Olha só, um exemplo disso são países que já adotam as stablecoins após sanções. Você sabia que a China, a Rússia transacionam bilhões de dólares por dia em stablecoin, ou seja, em dólar? Pois é. Então, meu amigo, é isso que vai acontecer quando o Brasil sair do SWIFT. Então, mas olha que interessante, as sanções dos Estados Unidos e a adoção das stablecoins no Brasil. O governo americano, ele vai se beneficiar muito no médio a longo prazo. Ó, sanções, elas aceleram o uso das stablecoins no setor privado. O que gira a economia do Brasil é o setor privado. O governo só gasta, o governo não gera nenhum lucro, só gasto. Então, os Estados Unidos fazendo isso, o setor privado ficaria na mão dos Estados Unidos. Entendeu? Olha só. Mesmo fora do SWIFT, o controle das reservas em dólar. Pessoal, stablecoin é dólar digital. E quem controla as reservas das stablecoins é os Estados Unidos. Você ficou sabendo que o Trump assinou uma lei regulamentando as stablecoins? Pessoal, é foda. Eu tô falando isso, eu tô avisando, mas as pessoas elas não entendem. Meus amigos, olha que interessante. O que vai acontecer quando o Brasil adotar o SWIFT? Que isso vai acontecer? Perdão, o que vai acontecer quando o Brasil sair do SWIFT e adotar o CIPS? Olha só, pagamento de fornecedores internacionais. É bem provável que quando chegar nesse cenário, o governo brasileiro queira proibir as criptomoedas, justamente para tentar coibir o setor privado de usar as stablecoins. Isso pode acontecer. Então, são medidas atrás de medidas para tentar impedir o setor privado de negociar livremente. Então, hoje em dia, a compra de USDT via OTC e exchange brasileiras é permitido. Porém, se houver essa proibição do governo brasileiro, porque se o Brasil sair do SWIFT, ele vai adotar o sistema centralizado chinês. Então, o que vai acontecer? É bem provável que, por influência chinesa, por influência socialista, assim como a China proibiu a negociação de criptomoedas na China, é bem possível que o governo brasileiro também proíba as criptomoedas no Brasil. Então, olha que interessante, o setor privado ele não vai parar. O setor privado ele continua agindo e trabalhando. Ó, move capital em BRL via câmbio oficial e outros meios para a conta externa. Paga o fornecedor direto da carteira offshore. Então, o dinheiro lá fora, o pessoal vai jogar o dinheiro, a responsabilidade lá fora. Vai negociar importações e exportações em paraísos fiscais. Então, as importações e exportações do Brasil não vão parar. Obviamente vão reduzir um pouco, mas não vai parar. Você está entendendo? Olha só. A operação acontece totalmente fora do alcance do sistema financeiro brasileiro. Então, a proibição interna não consegue controlar isso aí. Pessoal, isso vai enfraquecer cada vez mais o governo.